just trying to be honest. I don't wanna hurt you too. When I'll be there, I'll be there. I know I sound confused, but all I want is to one day come to know myself. Bom, esse vídeo aqui eu só tô fazendo ele aqui pro final de semana para poder ter um vídeo para postar, e principalmente eu não operei esse price action aqui, mas o que é interessante é o review que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu tô no Ethereum, um ativo que eu nunca operei na minha vida, nunca abri o Ethereum na minha vida, mas eu vim aqui e consegui puxar, né, esse tradezinho aqui em um possível market maker model, que assim, a gente já tem, por causa de algumas coisas, toda essa antecipação, e principalmente, o porquê que eu não mirei lá embaixo. Eu sei que esse market maker ele tem pouca probabilidade de ir lá embaixo, tá? Sim, eu sei. E isso por causa de algumas coisas, por causa de comportamentos de candle, isso por causa da formação desses candles, de como que eles estão trabalhando, de como que esses candles estão se formando aqui pelo H1, pelo 30 minutos, pelo diário. Então sim, a gente vai utilizar isso, vai usar muito o Open High Low Close, e claro, a utilização dos time cycles, ok? Eu vendo um monte de time cycle assim, subindo, rejeitando mínimo, você pode ver os fundos e as máximas do time cycle, eles entregam pra gente essa formação de preço, essa entrega de preço, beleza? E aqui em cima a gente tem uma pequena troca numa entrega de preço antecipado, né? Então a gente está antecipando um ciclo que vai ser de um topo a um fundo, que seria o PMM aqui, esse ciclo de 90 minutos, beleza? Tô antecipando essa pequena retração dele num price action de alta, e para isso eu estou utilizando essas informações dadas pelos candles de 30 minutos de H1, claro, porque os candles de 30 minutos eles entregam os ciclos, trabalhando de uma liquidez externa para uma liquidez interna. Qual? A que a gente também consegue antecipar a formação aqui no H1. Então eu vou colocando no H1, vocês vão ver justamente isso, essa formação. Deixa eu apagar aqui, justamente aquele topinho que eu tinha colocado, é esse topinho aqui, e voltando nessa liquidez interna aqui, para poder fechar esse gap. Simplesmente esse foi o trade, esse foi o contexto, utilizando time cycles e o market maker sell model, justamente, ok? O market maker sell model aqui é grande, mas a gente ainda não tem liquidez, não tem volatilidade suficiente para a gente poder estar completando isso. A gente está num movimento bem curto, e isso é experiência, isso é condição de mercado, coisa que pouca gente leva em consideração. Então esse vídeo ele definitivamente é muito importante. Por quê? Aqui eu falo de coisas que poucas pessoas levam em consideração. A formação dos candles, das suas regiões, time cycles, ou seja, a utilização de tempo, a utilização das linhas temporais, como vocês podem ver aqui, e a utilização ali, né, de condições de mercado, ok? Para poder identificar realmente aonde que as coisas elas podem e aonde que elas vão acontecer. Então sim, eu sabia que ele ia formar um topo aqui, e eu sabia que ele poderia parar, né, de fazer o delivery de baixa nesse fundo aqui, nesse ponto, tá? Isso tudo sabendo justamente por quê? Por conta, né, desses fatores que poucas pessoas levam em consideração. A maioria das pessoas elas querem pegar só padrões de preço, só padrões de formação de estrutura, ou de estrutura de baixa, de alta, de Fibonacci, de Premium Discount, ou só order blocks, fair value gaps, inverse fair value gaps, e não entendem a lógica por detrás das formações de preço, não entendem a narrativa, de fato, no que elas estão trabalhando, ok? E isso vai, cara, condenar essas pessoas a pegarem trades de baixa probabilidade, na sua grande maioria, não vão conseguir entender realmente quando o mercado vai parar e reverter, ou quando o mercado vai expandir mais, ou quando o mercado vai parar de expandir, até onde que ele vai, até onde que ele não vai, simplesmente porque essas pessoas elas estão presas a padrões, a meros padrões, e não uma interpretação real, lógica
que é uma coisa incrível que para mim o ICT ele proporciona. Então eu sei que esse movimento de baixo aqui, a gente está numa fase já, considerando agora nessa movimentação de alta aqui, a gente está num momento, numa fase, ok? Vocês podem ver isso aqui com o Market Maker Buy Model, né, buscando a partir desse topo aqui. Eu sei que ele está numa fase justamente em que ele pode vir nas mínimas e rejeitar, ou seja, essa movimentação que ele vai fazer de alta aqui, ela pode ser uma base, aquela pernada base para a Second Stage Distribution, ok? Então justamente eu sei que ela volta num fundo e para, então isso é uma lógica. E eu estou usando essa lógica para poder o quê? Para poder shortar, para poder fazer uma operação vendedora, usando o quê? Um CRT do 30 minutos e executando pelo 1 minuto, utilizando aqui, claro, os time cycles de 30 minutos, 90 minutos e 10 minutos, ok? Mas é tudo previsível, é tudo já antecipado, ok? E a movimentação de alta que eu estou falando para vocês é justamente essa aqui. A gente tem primeiro esse ponto aqui, depois a gente tem a primeira aqui para cima, a primeira distribuição, depois a gente volta, né, em um discount abaixo de mínimas aqui, olha só, a gente tem várias mínimas aqui, e a gente rejeita para dar continuidade, ok? É as fases do Market Maker Model, justamente porque a gente já está indo em direção a esse topo aqui em cima, gente. Então, eu estou trabalhando justamente no contexto, numa visão aonde eu estou procurando operar esse ERL para IRL no momento de tempo em que a gente tem macros que normalmente trabalham contra a tendência. Então, olha só quanta lógica a gente vem aplicando aqui. Os time cycles, mais os macros, mais o IRL, mais Market Maker Model, mais todas essas coisas. Não é só padrão, não é só pegar padrão, ok? Por que essa Inverse Fair Value Gap aqui fez esse delivery? Justamente por causa disso tudo. Por que essa aqui não fez esse delivery? Que ela não estava, né, no lugar correto. Por que sei lá, essa Inverse Fair Value Gapzinha aqui não fez esse delivery de baixa que a gente estava esperando uma retração? Porque não estava no tempo certo, não estava dentro da lógica. Por que essa aqui não fez? Por que essa aqui não fez? Por que foi essa aqui em específica, né, gente? Olha só o horário que ela se formou, tá? Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. E por que sair aqui e não segurar lá para baixo? Olha só a regiãozinha que a gente tem aqui, a região das 18, né? Essa aqui é a região das 18. Olha só, se eu puxar lá atrás, por que eu estou escolhendo essa região para um candle com essa formação aqui? Ó? Pega esse candle diário aqui, ok? Pega essa formação desse candle diário aqui, tenta interpretar aí o porquê que a gente sai ali, se vocês conseguirem, deixa aí nos comentários, ok? E por que eu vou sair justamente aqui nesse time cycle? Por que o mercado ele cumpre esse objetivo e reverte exatamente esse time cycle? Enfim, isso tudo são coisas que a gente antecipa, que a gente vem trazendo antes. Eu antecipei aqui na prática para vocês. Eu não executei essa operação nesse Market Maker Sell Model justamente porque é sábado e não é o intuito, né, operar final de semana, mas sim para poder trazer para vocês como que vocês conseguem fazer isso. E sim, agora a gente está tendo uma nova movimentação de alta aqui, ok? Esse movimento é interessante? É bem interessante, tá? Podemos trabalhar numa compra depois, quando ele fizer um retorno para dentro desse range que ele deixar aqui, na nossa próxima fase do Market Maker Model. Opa, na nossa próxima fase do Time Cycles, perdão. Né? E aproveitar essa possível fase do Market Maker Model junto do Time Cycles aqui. Né? Buscando agora o fato de que ele, olha só, fez uma restrição numa mínima aqui pelo H1, que é essa Fair Value Gap. Então, né, olha só os contextos se alinhando, né? Olha só a narrativa se alinhando primeiro, tá bom? Então é isso, gente.